O chá com palavra de hoje traz duas plantas super poderosas e uma palavra muito mais poderosa ainda. E eu tenho certeza que ela vai preencher muito o seu coração. E esse chá também vai te ajudar muito a cuidar de você naturalmente. É um chá que combina algumas ações e benefícios para o nosso corpo. Entre eles, desintoxica o nosso corpo, ajuda a desintoxicar o corpo, elimina parasitas de forma natural, também melhora muito a digestão, eliminando gases, excesso de gás, aqueles inchaços, reduz processos inflamatórios e também ajuda na limpeza do seu fígado. Esse chá aqui é uma composição maravilhosa, duas plantas muito poderosas quando se trata de eliminar parasitas. Erva de Santa Maria e orégano. Toma esse chazinho que eu tenho certeza que vai te ajudar. Mas o que vai te curar é o conhecimento da palavra do Senhor. Porque ela não só transforma o nosso corpo, mas também a nossa alma e alimenta e desperta o nosso espírito. A palavra de hoje ela se encontra lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, que diz o seguinte: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que seria a imagem de Deus? Deus ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ou seja, ele é um Deus triuno, 3 em 1. Então Deus também nos fez dessa mesma forma, corpo, alma e espírito. Só que ele diz aqui também, conforme a nossa semelhança. E o que seria a semelhança com Deus? Deus ele manda, Jesus ele concorda e o Espírito Santo ele executa. A semelhança também seria a gente possuir o mesmo caráter de Deus, ou seja, os frutos do Espírito. Então, Deus ele nos fez para ter um espírito dominante, uma alma a serviço do Espírito e um corpo executante. Só que, o que aconteceu? Quando, lá no capítulo 3, que relata a queda do homem, que relata quando o pecado começou a surgir na humanidade, pela fraqueza do homem, né? E quando a serpente simplesmente colocou a semente da dúvida no coração do homem e essa semente frutificou, ali o homem ele perdeu a semelhança com Deus. Ele perdeu a pureza do seu coração, a pureza da sua alma e foi contaminada com ações externas, contaminada com os frutos da carne. E a partir daí, nós perdemos a semelhança com Deus. Olha só o que diz Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são manifestas como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e todas as coisas semelhantes a essas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. A imagem é porque Deus, ele nos fez conforme a mesma estrutura deles, corpo, alma e espírito, 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. E também nos deu um espírito, e dentro desse espírito, os seus frutos, o fruto de Deus. Deus, ele é amor, é bondade, é paciência, é domínio próprio. E ele nos deu isso também. Só que com a semente que Satanás colocou no coração do homem, lá no jardim do Éden, simplesmente perdemos essa semelhança e começamos a colher os frutos da carne. Os frutos da carne. Agora eu preciso que você comece a observar. Da mesma forma que a gente consegue sentir sintomas de adoecimento no nosso corpo, por exemplo, presença de parasitas no nosso corpo, a gente sente fraqueza, fadiga, uma vontade terrível de comer doce, a gente sente inchaços, a gente sente, às vezes dá diarreia, às vezes dá constipação, dores de cabeça, baixa nutricional, dá manchas na pele. A gente sente esses sinais. E os sinais dos frutos da carne? Também a gente sente esses sinais. Quando você vive uma vida cheia de dúvida, cheia de vazio, cheia de medos, cheia de inveja, de personalidades distorcidas, cheia de enganação. Quando você está vivendo pecados, isso significa que você está com frutos da carne, está vivendo os frutos da carne. Mas o Espírito Santo, ele foi nos dado para nos convencer do pecado e também trazer, despertar dentro de nós os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito é aquilo que Deus, é o caráter de Deus. Então, dentro de nós também existe uma semente do caráter de Deus. A gente só precisa despertá-la. Mas como fazer isso? Deixar que o Espírito Santo entre dentro de nós. Para você deixar que o Espírito Santo entre dentro de nós, você precisa conhecê-lo. Então, hoje eu te convido a conhecer um pouquinho mais o Espírito Santo. Peça para que ele hoje comece a se apresentar a você. Diga, Espírito Santo, eu não te conheço, mas eu desejo te conhecer. Toca em mim, vem sobre mim e manifesta o teu poder. Faz com que todos os frutos da carne que está enraizado em mim, eles simplesmente sejam liberados, seja simplesmente dispensado. Liberta-me, Espírito Santo, dos frutos da carne e desperta em mim os frutos do Espírito, para que eu volte à semelhança do Pai. Faz essa oração hoje. Deixa que a palavra do Senhor ela entre no seu coração como uma semente de transformação. O Senhor diz que o meu povo perece por falta de conhecimento de mim. E nesse chá com palavra, hoje eu trouxe uma palavra muito poderosa. Deus ele nos fez a imagem dele e a semelhança dele, para que a gente também faça tudo aquilo que ele faz. Jesus ele falou, vocês irão fazer coisas maiores do que eu fiz. Jesus quando ele veio, ele libertou, ele curou, ele tirou pessoas do cativo, ele transformou, ele trouxe todos os frutos do Espírito, ele manifestou todos os frutos do Espírito. E por que será que a gente não está conseguindo fazer isso? Por que a gente não está conseguindo fazer aquelas obras maiores que Jesus falou que nós iríamos fazer? Talvez seja porque nós estamos tão distantes do conhecimento dele, né? Será que não é hoje o dia de você tomar um chazinho poderoso que vai te ajudar muito a desintoxicar, a desinflamar, a libertar o seu corpo de alguns males, inflamações, parasitas
E também uma palavra poderosa que também vai libertar a sua alma de diversos parasitas, espíritos imundos, que está te conduzindo a viver, a afundar-se cada vez mais no fruto da carne e te impedindo de ver e viver os frutos do espírito. Porque se você acorda hoje e respira, respirando, é porque foi Deus que te deu essa chance novamente. É como se ele dissesse: ô, volta lá e faz esse dia diferente. Volta lá e faz esse dia diferente. Um bom chá com palavra pra você. Uma delícia, viu?